É, malta, esses dias eu estava a pensar sobre a primeira vez que eu tive contato com a língua, com uma linguagem de programação, e eu me lembro que isso foi entre a idade entre 11 e 12 anos. Acho que eu estava nos 11 ou 12 anos na transição dessas duas idades, já que eu sou um cara que nasce no primeiro mês. Então, tipo, quando chegou essa época, a primeira vez que eu vi uma coisa que teve a ver com a linguagem de programação, eu estava a mexer à toa nas coisas, nos livros, né? Estava a mexer à toa por curiosidade, sabe? Já como é que é uma criança curiosa que quer saber muito. Estava a mexer à toa nos livros que eu encontrei. Quer dizer, eu entrei no quarto do meu tio, vi lá uns livros, e um deles que eu peguei estava escrito Linguagem C. É esse livro aqui que eu até agora ainda estou com ele. Linguagem C. Eu gritei, essa linguagem C mais é que tipo de língua de português? É livro de língua portuguesa ou inglês? Pensei que é inglês até. Então, nesse mesmo dia, a minha mãe tinha vindo me pegar porque já estava de férias, o ano estava a terminar, ok? E ela me levou. Então, o que é que eu fiz? Levei o livro. Levei o livro e fiquei com ele lá na casa da minha mãe, a escrever as letras que estavam lá, porque eu pensei que era em inglês. Só que eu também não entendia nada se isso era o quê, eu só estava a escrever, porque é só curiosidade, né? Eu era boi curioso às vezes, eu queria sempre saber mais. E escrevi. E quando eu voltei, pá, meu tio ficou zangado, me deu uns cocos por estar levado o livro dele, que agora, olha, de qualquer forma ainda ficou mesmo comigo, porque ele, quando se mudou de casa, esqueceu e eu aguentei o livro dele. Mas é um bom livro. Linguagem C, Luís Damas. Bom livro mesmo. Eu comecei com esse livro e teve grandes impactos na minha vida, porque eu, quando entrei também na universidade, já entrei com os conceitos de linguagem C, e lá na Universidade Agostinho Neto eles utilizam a primeira linguagem de programação que eles aprendem é linguagem C. A segunda é Java, mas a primeira é linguagem C. E eu estava a procurar, quer dizer, eu estava a estudar isso, mas quando percebi que, naquela época, quando era mais puto, quando eu percebi que isso é uma linguagem para programar computadores, eu estava a procurar como fazer gamers ou sites. E sinceramente falando, eu estudei todo esse livro e não encontrei nada relacionado a isso. Eu não sabia então como é que eu vou começar. Primeira coisa, os tais conceitos de site ou de website ou de games eu não tinha nenhum. Então eu pensava que isso iria me ensinar, né? Mas isso também, afinal de contas, era só o exoesqueleto da linguagem C. Então eu cresci me limitando com esse conhecimento. Mas depois de um tempo comecei a pesquisar, isso já com os meus 14 ou 16, entre 14 e 16 anos comecei a pesquisar um pouco mais. E quando eu atingi 18, pesquisei mais e comecei a conhecer outra linguagem que também aparecia no DVC++, né? Quer dizer, eu perguntava se esse C++ é o quê? Se esse é C++, eu fui no DVC++, que era uma outra linguagem mais evoluída que o C. Comecei a analisar essa linguagem, livros dessa linguagem em português, mas vi que o conteúdo era muito pouco. Então eu me esforcei em começar a pesquisar em inglês, quer dizer, você escreve mesmo em inglês, vai aparecer. Eu comecei a ter contato com livros em inglês, quer dizer, eu ia no cyber, baixava os livros e via em casa, né? Acho que com já 19 anos de idade. 19, 17, 18. Nesse intervalo eu já tinha contato. Depois eu conheci acho que 17 anos. Porque com 18 e 19 anos eu já estava a ter contato com outra linguagem, que é a linguagem. Né, dei uma olhada, viu a linguagem C, depois C Sharp. Sim, 18 anos, 19 eu estava já a ter contato com C Sharp. Depois de C Sharp, eu fui pesquisando mais, vi a plataforma ASP, ou a linguagem framework, eu também nunca. Linguagem de programação é o C Sharp, mas você pode utilizar para criar site na plataforma, no framework ou coisa assim do tipo. Eu também nunca me interessei do ASP. Eu também vi ASP nos livros que eu baixei em inglês, ASP, depois vi a linguagem
que você pode utilizar para programar com é C Sharp. Então fiquei a me massacrar com C Sharp. C Sharp, C Sharp, C Sharp, C Sharp, C Sharp, indo pesquisando, até que acabei caindo. Nesse mesmo período encontrei mais alguém que estava também a me dar muita pilha, muita força, muito sangue nessas coisas de programação. Ele trabalhava numa empresa de programação e era da mesma religião em que eu estava lá. E ele me explicava muita coisa. E também a primeira vez que eu tive contato com um ambiente do Visual Studio. Ele é que me deu o software, me enviou o software e eu instalei ele. Ainda não conhecia o Visual Studio Code, só o Visual Studio. Depois de um tempo, o meu computador, que era o outro, estragou. Não, estragou não. Quer dizer, ele desligou de forma abrupta, então tive que reinstalar novamente, quer dizer, perdi tudo que estava ali. E naquela de instalar, eu já não tinha a chave do Visual Studio Code que ele tinha me dado, eu não tinha o Visual Studio Code dele, eu procurava ele, mas não encontrava na nova casa onde ele tinha alugado. Então eu comecei a pesquisar no site da Microsoft, ali encontrei o Visual Studio Code e também no YouTube vi Visual Studio Code, que eu baixei. E ali fui progredindo até que conheci a linguagem Python. Quer dizer, primeiro até vi Ruby na internet, vi Ruby, mas fiquei mais curioso com Python porque eu antigamente também estava a aprender, baixei esse ambiente de animação que é o Blender. E lá no Blender aparecia sempre Python. Quando você vê na parte de jogo, Python. Então eu baixei aquela cena, quer dizer, quando vi Python, depois vi outras linguagens de programação, vi lá C Sharp, que eu já conhecia, vi lá o C++, vi lá Java então já é muito famoso, vi lá JavaScript, eu só entendia que JavaScript é uma linguagem para browser, e eu não tinha também nem nenhum interesse, e depois para conciliar vi lá o Python, quer dizer, uma linguagem que estava no Blender, então comecei a estudar o Python por causa do Blender. E aí ali eu fui pesquisando sobre Python, até que acabei caindo no framework Django. E tem também o Kivy, só que o Kivy na minha máquina antiga não estava a funcionar. No meu espelho, né? Como eu gosto de falar que o computador é o espelho da minha alma. Não estava a funcionar. Ele estava a pedir ali uma espécie de pacote que o meu computador não suportava, o antigo. Então, por causa desse pequeno defeito, eu decidi apostar no Django, Web Development. E no Django, atualmente já estudei Angular básico, Angular, Vue, só nunca olhei o outro framework do Python, que é o Fast. Tem outros framework, mas tem um que é bastante famoso. Fast não. Eu acabei de me esquecer os outros frameworks, porque eu só estou nesse momento interesse no Django. Depois eu ouvi falar de Node, eu estava me perguntando por Node, estava a pensar que Node é aquela coisa que eu vi lá quando estava a estudar JavaScript, ver lá a estrutura do Node, quer dizer, estão a explicar sobre o Node, como acessar cada Node através do DOM. Então quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei, esse Node então, mas agora o coisa do JavaScript é Node. Depois, pesquisando mais um pouco mais, cheguei a perceber que o Node, afinal de contas, é uma outra plataforma, um outro framework para desenvolvimento do backend. E agora tá, eu conheço o básico de Node. Se eu quiser evoluir mais, eu vou evoluir, isso já estou nem aí. Conheço o framework do Node, que é o Express. Também só tenho conhecimentos básicos. Se eu quiser evoluir, vou evoluir, porque tudo já é base. Revisei totalmente as três bases de web design, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Dei também uma olhada novamente na minha linguagem favorita atualmente, que é o Python. E tudo por curiosidade de uma criança de 11 ou 12 anos de idade.
Também gostaria de falar que aqueles outros anúncios que eu fiz que era meter aqui pedaços de animes ou séries que eu gosto, não vai dar muito certo porque o Google bloqueou os vídeos. Google não, YouTube. Como tudo faz parte da mesma empresa, aí faz confusão. Então a Alphabet, ou o YouTube, ou o Google bloquearam o vídeo por dizerem que estou a violar direitos de autor por mostrar aquele vídeo na plataforma. Então eu não sei como vou fazer ou se vou desistir disso, mas paciência. Mas uma coisa muito interessante que eu estava vendo nesses dias assistindo o anime é o conceito dele de sistema. É um conceito muito bom, né? Porque eles te mostram que você tem que ter alguém superior que te guia, ou tens que se guiar através de algo. Esse sistema normalmente guia os personagens dos animes, tipo Oredake Ga, ou coisa assim, ou uma série que eu estava a assistir, o Tensei Slime, Tensei Star Slime, tem também o Tatsuyus. A maior parte desses animes que são do estilo Isekai tem sempre alguém, algo que eles guia e eles se tornam simplesmente invencíveis. Então você também precisa ter algo que te guia, algo que vai te tornar simplesmente invencível. Você já quem sabe se vai ser o quê? Aquela dica do Steve Jobs, pode ser Deus, pode ser não sei o quê. Por exemplo, eu é Deus, não consoante a religião, porque eu não sou um sacerdote, afinal de contas. Mas com relação à minha própria vida, eu me oriento através de Deus e eu envolvo eles nos meus planos, apesar de não parecer, e não dou muito mesmo a parecer, porque é uma coisa, só uma relação entre eu e ele, não entre outras pessoas, e nessa nossa relação eu sigo os 3 princípios do meu pacto com ele, com meu Deus, né? Que é pedir, receber e corresponder. Quer dizer, até pedir que ele corresponda e que eu corresponda. Quer dizer, eu vou pedir a ele e ele vai responder ou corresponder. E eu também vou corresponder. Isso é a mesma coisa que aquela cena ali, fé sem obras está morto. Quer dizer, você pede e você vai atrás. Então é a mesma coisa. Eu peço, ele corresponde e eu correspondo. Quer dizer, além de pedir, nós dois temos que corresponder.